Pessoal, boa noite a todos. Abençoe nesta noite. É uma alegria estarmos aqui hoje reunidos. Estamos aqui todos reunidos no nosso último estudo de 2025. Estamos fazendo o encerramento dos nossos estudos, a nossa confraternização de hoje, com todos que fazem parte desta casa, amigos queridos, encarnados e desencarnados presentes, e agradecemos a todos a oportunidade, a bênção de estarmos aqui. E hoje nós temos a nossa irmã Rosângélica, fizemos o convite à nossa irmã para trazer o estudo na noite de hoje. Ela vai nos falar do livro Caminho, Verdade e Vida, encerrando essa parte dos estudos do mês de dezembro, participando conosco dessa confraternização. Eu vou convidar a Rosângela para fazer a prece inicial e depois nós vamos ouvir a nossa irmã Rosângélica. Vamos unir então o nosso pensamento no mais alto, sintonizando com a espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade de termos essa casa abençoada que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do trabalho, do estudo, agradecendo, Senhor, a nossa doutrina de amor, de paz, que direciona o nosso caminho, que fortalece o nosso coração nos momentos de alegria e, com certeza, também nos momentos de dificuldades. Agradecemos, Senhor, aos benfeitores que aqui conosco compartilham deste momento, dessa integração, o nosso encontro fraterno, pensando nos nossos corações que aqui não puderam estar conosco, que eles recebam o nosso carinho, que eles recebam a proteção do mais alto, onde quer que eles estejam. Agradecido, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, que a gente possa dar início às nossas atividades da noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite. É muito bom nós podermos estar aqui reunidos para mais uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, Viver pela Fé. O que é a fé? Então, a palavra fé, ela vem do latim fidelis, que significa fiel e verdadeiro. A fé, segundo o dicionário Aurélio, é a crença na existência de algo que é abstrato para a pessoa que acredita. É uma verdade, como a fé em Deus. Quando ele menciona que é algo abstrato, porque alguém aqui já viu Deus? Nós conhecemos, sabemos como ele é? Não. Deus apenas está na nossa mente e no nosso coração, na nossa imaginação, porque nós nunca vimos Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, nos itens 6 e 7, onde Kardec nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Realmente, nós temos, além da espírita, da católica, da evangélica, nós temos outras religiões, como a Umbanda, como o Candomblé. Então, nós temos várias outras religiões, com dogmas especiais pertinentes a cada uma delas. Então, mediante a isso, nós precisamos então ver a fé sobre dois aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos ver é sobre a fé cega. A fé cega, ela aceita qualquer opinião, ela aceita os dogmas, elas aceitam os rituais
como uma verdade absoluta. Os rituais externos são práticas visíveis, usadas para religiões para expressar a fé como. Então, como que vai ser usado esses rituais externos? Orar em horários fixos, jejuar em dias determinados, acender velas, incensos, usar amuletos. O dogma. O que é o dogma? O dogma é uma verdade considerada absoluta, ou seja, essa verdade absoluta, ela é uma ideia que não pode ser negada, não pode ser questionada, não pode ser discutida. Então, os seus seguidores, eles terão que acreditar no que o seu líder religioso está passando para você. E pronto. Nós temos a exemplo, a Igreja Católica, que ela possui diversos dogmas para que os seus fiéis, e que eles têm como verdade absoluta, e que foram reveladas por Deus, como a Santíssima Trindade, que é a crença de Deus, e que essa crença em um Deus único, e esse Deus único, ele é representado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a Igreja Católica, representa Deus. E também nós temos a Imaculada Conceição. Qual é o entendimento? Virgem Maria, mãe de Jesus, né? Nós temos o entendimento que ela alcançou, ela foi preservada, na verdade, do pecado original desde o momento que ela concebeu Jesus no seu ventre. Então, esses 2 dogmas da Igreja Católica que eu acabei de mencionar não pode ser alterado. A Igreja Católica já tem isso como uma tradição desde os antepassados e vai perdurar. A fé cega. E essa fé. O original era uma coisa que a gente achava um absurdo ser pecado, né? Foi uma coisa comum todo lado. É verdade. E esta fé cega, ela pode levar ao fanatismo religioso. Então, em nome da fé, as pessoas, né, perdem o controle e acabam provocando perseguições, guerra, como nós estamos vendo nos nossos dias atuais entre Israel e a Palestina. E a doutrina espírita, ela vem nos apresentar a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela não acredita em dogmas, ela não acredita e não tem rituais, e ela não se apoia no acreditar por acreditar, mas sim no entendimento dos ensinamentos espíritas, que os espíritos passam para nós, nos incentivando a estudar, a questionar, a filtrarmos uma opinião, um pensamento, usando sempre o quê? O nosso bom senso. E antes de aceitar aquela ideia como verdade. Agora, então, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente poder entender. E no exemplo, eu vou citar não a religião, mas o que é feito por uma religião. Então, eu peço que eu não estou desrespeitando a religião, eu apenas estou usando um exemplo para ficar fácil para o nosso entendimento. Então, alguém nos diz, se vocês fizerem um ritual de tomar banho de ervas para remover as energias negativas, sua vida mudará automaticamente. Entenderam a afirmação? E o que faremos, então, diante dessa fala? O que nós teremos que fazer enquanto espíritas que nós somos? Nós teremos que passar isso pelo crivo da nossa razão. O que é o crivo da nossa razão? É pensarmos, é refletirmos sobre o que disseram para nós. E esse é um gesto externo, não é?
sem mudança interior. A gente vai tomar um banho apenas. Nada vai agir para que nós mudamos as nossas opiniões, que a gente questione. Não vai acontecer nada disso. Mas será que um banho pode realmente transformar as nossas vidas? Será que o nosso esforço pessoal, as nossas escolhas, os nossos tropeços que nós temos que enfrentar não são mais importantes porque eles provocam a nossa mudança interior? Se por acaso nós ainda não encontrarmos uma lógica, um entendimento e não aceitarmos o que foi dito, que foi dito de imediato, então nós podemos recorrer aos livros, a uma conversa, escutar uma palestra, continuar buscando essa resposta para nós, até que nós possamos entender o que nós queremos, o que nós estamos, qual é a escolha que nós queremos que nos ajudará. Então, é assim que a doutrina espírita, que nem lá no centro, em Maria de Nazaré, nas quintas-feiras, nós fazemos estudos do Evangelho, outra é no nosso lar, livro dos médiuns. Então, o palestrante que está dando o estudo para a gente, nós podemos perguntar, tirar as nossas dúvidas, formar as nossas conclusões, né? E ver qual direcionamento nós queremos seguir. E aí, então, nós terminamos essa introdução que eu quis dar a respeito da fé. E nós vamos seguir, então, agora com a leitura do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, onde Paulo nos diz: mas o justo viverá pela fé. E Paulo aqui, ele vem nos dizer que o justo, ou seja, o homem que vivia na sua época, que eles acreditavam que a verdadeira fé como sendo agradar a Deus e com isso conduziria todos à salvação. E ela era considerada uma fé cega. Por quê? Porque praticava cerimônias, rituais, tinha dogma. E naquela época tinha um ritual muito comum entre os judeus, que era a circuncisão. E os circuncidados eram identificados como pertencente ao povo da aliança de Deus, ou seja, que faziam parte do povo judeu e da sociedade das outras religiões. Na verdade, eles diferenciavam os circuncidados, que eram o povo judeus, que estavam aliados a Deus, eles eram diferenciados pela circuncisão das outras religiões. E Paulo não via a circuncisão como algo errado, mas ele a combatia como não sendo necessária para a salvação. Porque ele entendia que a justificação, ou seja, o que vem a ser essa justificação? A declaração de que o homem é justo. Era um presente divino recebido por Jesus. Não precisaria passar pela dor, né? Isso. Permitindo aos que acreditavam, então, na vida justa, por meio da fé, e não por esforço humano, e não depender dos cumprimentos da lei mosaica, dos rituais externos, mas apenas confiar em Deus. Então, naquela época, as pessoas eram ligadas à lei mosaica, aos rituais externos, o que Paulo não concordava. Ele achava que apenas confiar em Deus já tornaria justo, que já poderíamos viver pela fé. Porque o justo é aquele que se entrega a Deus com sinceridade de coração. E Emmanuel, então, inicia nos dizendo, na Epístola aos Romanos, que Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Então, Paulo ele vem reafirmar novamente, né, que o justo ele será fiel.
Por quê? Porque ele confia em Deus. E a doutrina espírita, através de Emmanuel, diz que a nossa fé é confiarmos nas nossas próprias forças, no amparo dos espíritos superiores, para vivermos em paz e progredirmos, mesmo diante das nossas dificuldades, porque tudo acontece por uma razão de ser. Nada que acontece conosco é por acaso. Então, tudo isso vai nos levar ao quê? A nos tornarmos pessoas melhores. Porque nada vai cair do céu, não é verdade? A gente tem que se mexer, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente poder receber. Não é apenas orarmos e esperar que algo aconteça. Não, nós também temos que fazer a nossa parte. Jesus, então, mesmo perseguido e incompreendido, ele nunca revidou com violência. Por quê? Porque ele confiava plenamente nas leis divinas. Ele vivia pela fé, mantendo a luz interior acesa, apesar das sombras externas. Realmente, Jesus sofreu muito por nós, mas ele sempre manteve acesa dentro dele a caridade, a humildade. E nós temos que viver pela fé, praticando e seguindo as leis de Deus. E tendo sempre como exemplo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Então, ele é o nosso exemplo que nós temos que seguir, aliado às leis de Deus, que estão no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Seguindo, não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Os justos entenderam que viver pela fé era cumprir rituais externos, acreditar em dogmas, participar de cerimônias. Mas Emmanuel deixa claro que para os espíritas, que somos nós, neste momento ocorre uma mudança de foco. Ou seja, a prática do exterior vai ser substituído pela prática interior, que é o que mais nós, enquanto espíritas, acreditamos. Ou seja, a fé do espírita não é ritual, não é mudança exterior, mas sim mudança interior. A fé, na nossa visão, ela não se prova com cerimônia, mas sim com esforço, paciência, trabalho, perdão. Os fariseus, eles faziam longas orações, jejuavam, cumpriam rituais rigorosamente, estavam sempre coadunados com a lei mosaica. E Jesus os repreendia, porque faltava neles amor, humildade, caridade. Jesus, então, nos mostrou que a fé verdadeira está no coração e nas obras que nós realizaremos e que estamos realizando ao longo da nossa existência. Seguindo, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicaria a presença do homem justo. No capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, no item 10, Kardec diz: assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, o que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, crer que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela prática moral. Então aqui o Evangelho ele vem nos alertar que muitas criaturas ainda cumprem os rituais externos,
como os antigos judeus, para manter a boa relação com seus líderes religiosos. Mas este comportamento não significa necessariamente que são criaturas justas, porque na maioria das vezes elas estão agindo desta maneira apenas para serem vistos. Não estão fazendo aquilo de coração, de fato. E isso pode gerar o fanatismo, a superstição, a hipocrisia, como mencionou Allan Kardec. E para nós, espíritas imortais, justo é nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos melhores. Não perdermos o nosso foco e ficarmos ligados em controlar as nossas imperfeições, deixando o nosso egoísmo, o nosso orgulho de lado. Corrigir os nossos erros e nos renovarmos, desenvolvendo a nossa humildade, a nossa paciência, o nosso amor, nos esforçando dia a dia para viver as leis de Deus, com consciência, com responsabilidade, porque o nosso objetivo maior aqui, nessa existência, no planeta Terra, é o quê? Aperfeiçoamento, aprendizado, melhorar, até chegarmos a espíritos puros, espíritos perfeitos. Que é o que está na questão 654 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? E Deus, os espíritos respondem, Deus prefere os que adoram do fundo do coração. Nós podemos, então, ter adoração dos rituais, não tem problema. Mas quem vai definir de fato a nossa fé é o que vem do fundo do nosso coração. E Jesus então nos conta uma passagem de Lucas, que está no capítulo 18, dos versículos 9 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrão, injusto, adúltero, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, publicano, porém, ficou a uma certa distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então o publicano foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, ele foi para casa perdoado por Deus e considerado um homem justo. Então, todo aquele que se exalta será humilhado, no caso é o fariseu. E todo aquele que se humilha será exaltado, que é o publicano, que recebeu, de Jesus, ele foi perdoado pelos seus pecados. E Emmanuel então prossegue: mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Este parágrafo nos remete à questão 653 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a adoração exterior tem algum mérito. E os espíritos respondem que a adoração exterior tem mérito, quando serve como um bom exemplo. Então, nós podemos expressar a nossa fé externamente. Como? Orando por um doente, fazendo uma meditação, cantando, mas tudo isso, desde que seja realizado de forma sincera, com fé, com amor, não apenas para mostrar a nossa religiosidade aos outros. E prosseguindo, Paulo de Tarso
queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Então aqui Paulo, ele vem afirmar que o justo viverá pela fé. Ele não está falando de uma fé superficial, não, mas sim na fé baseada apenas, e não na fé baseada apenas em palavras ou rituais. Porque o verdadeiro justo, ele é fiel a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida. Ele vive de forma correta, digna, decente, quando ninguém está olhando ou quando ele não tem nada a ganhar. Então aqui eu tenho um exemplo com duas pessoas. O mercenário, que é um interesseiro, que serve enquanto ele recebe os benefícios. Então, se ele está trabalhando, se ele está recebendo o pagamento, para ele está tudo certo. Se cessar o recebimento ou aumentar o trabalho, ele abandona seu posto. E o justo? O justo, ele serve por amor. Ele é fiel porque a sua relação com Deus define quem ele é de fato e não o que ele pode ganhar em troca. Quando Jesus foi tentado, provado no deserto, Jesus manteve-se fiel aos propósitos de Deus, mesmo diante da fome, do cansaço, das propostas fáceis que ele recebia. Em nenhum momento ele se abalou, ele se manteve justo e fiel a tudo o que seu pai lhe orientava. Os dias são ridentes, alegres e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. Quando a nossa vida está tranquila, tudo parece estar dando certo, o que nós fazemos? Esquecemos de Deus, de vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, reconhecermos os nossos erros, de pedir perdão, de ajudar alguém sem humilhar, combater o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Então, meus amigos, nós não devemos abusar do conforto e da alegria que mantém o nosso equilíbrio, mas sim nós temos que ter gratidão por tudo que fizermos e recordarmos os momentos de dificuldades das quais nós passamos e principalmente lembrar de Deus e que Ele foi quem nos auxiliou e nos ajudou, nos dando força, coragem para seguir em frente naquele momento. Nós estamos, por exemplo, todos nós aqui, em uma boa fase financeira, com saúde e paz em casa. Em vez de nós exagerarmos nos gastos, de nos tornarmos orgulhosos e egoístas, vamos procurar nos manter humildes, praticarmos a caridade aos irmãos necessitados, né? Que é isso que o homem justo faz. Continuando, são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 31, relata que Jesus dormia na polpa do barco durante uma tempestade no mar da Galileia, quando seus discípulos, apavorados, o chamaram. E Jesus disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" E ele acalmou o mar. Então, muitas vezes, nós agimos como os discípulos diante das tempestades da nossa vida, que são as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas provas, os nossos desafios, as nossas inseguranças.
que nós enfrentamos nesta vida, nesta existência, nesse planeta de provas e expiações. E são nestes momentos que surgem o quê? O medo, o orgulho, o egoísmo, a culpa. E tudo isso acontece por quê? Pela falta da nossa fé, da nossa confiança na proteção e no amparo de Deus, dos benfeitores amigos. Então, quando nós vivenciamos esses sofrimentos, essas dores, nós precisamos compreender que ainda, cada um de nós, precisamos trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar em nós a nossa paciência, a nossa fé, a nossa humildade, a nossa resignação. Sabermos aceitar todas as dores e as dificuldades sem ficarmos nervosos, irritados. Nós precisamos passar por isso. Por quê? Para nos melhorarmos, para alcançarmos a perfeição. E veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegarão as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos sozinhos, incompreendidos, esquecidos pelos outros? No entanto, a doutrina espírita vem nos dizer que Deus nunca nos abandona, nunca abandona seus filhos. E que a companhia espiritual, a intuição dos espíritos amigos, o amparo divino continuam presentes, mesmo quando ninguém ao nosso redor percebe as nossas dores, os nossos sofrimentos. Jesus, já na cruz, foi abandonado pelos seus discípulos, que se dissiparam, e por nós, que estávamos também naquela época. E ele sentiu a sensação de abandono, e ele disse: Pai, por que me desamparastes? Porém, Jesus manteve a confiança, a fé, e falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Este exemplo de fé, em meio ao abandono do mundo, superando o abandono físico e moral, foi o legado que Jesus nos deixou para que nós possamos seguir. E completando, chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, cada um de nós precisamos compreender e entender que a nossa vida, ela é uma escola, onde os nossos amigos são a enfermidade, o desengano, a ingratidão, a morte, doença. Por quê? Pois trazem oportunidade para nos tornarmos justos e vivermos pela fé segundo os ensinamentos do Cristo. Porque esses problemas não são punições, mas sim provas que surgem para nos testar, para nos fortalecer, para desenvolvermos as virtudes do amor, da paciência, que nos levarão ao crescimento e que vão exigir de nós paciência, fé, resignação, amor, em vez de nos revoltarmos, nos magoarmos ou nos desesperarmos. Quando nós ficamos doentes, esses são os momentos mais difíceis, principalmente se receber um diagnóstico de um câncer, nós nos desesperamos, nós ficamos assustados, mas não, temos que manter a fé, manter a confiança em Deus, porque tudo vai dar certo.
o que foi designado para nós é porque nós temos condições de aguentar, não é? Com fé, com esperança, e sermos exemplos no futuro, quando alguém também precisar de um auxílio nosso. Judas traiu Jesus e Pedro o abandonou, assim como os demais discípulos, no instante da sua prisão. A ingratidão dos apóstolos e de todos nós foi um dos maiores tormentos do Mestre. Contudo, ele não se revoltou. Ele manteve a serenidade, ele perdoou os seus algozes. Ao ressuscitar, ele buscou seus discípulos de novo, para renovar a fé e o bom ânimo. Ele transformou essa ingratidão dos homens na sua maior prova de amor e fidelidade a Deus. Lembremos que os nossos amigos, que eu já citei, enfermidade, doença, eles vieram para nos despertar, para nos melhorarmos, para continuarmos as nossas lutas, vivendo pela fé, até alcançarmos a nossa perfeição moral. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu gosto muito dessa casa, gosto muito de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito bem, eu sinto uma paz enorme. Eu espero que em 2026 nós estamos todos aqui reunidos juntos para darmos continuidade aos nossos estudos e que eu possa continuar contribuindo da melhor forma possível. E eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações. Muito obrigada. Nós temos que agradecer pelas mensagens